Os reformadores, no final da Idade Média, pretendiam vencer as mentiras pregadas pela Igreja, desmascarar as mentiras pregadas pela Igreja oficial. Mas para isso era necessário um poder especial. E qual era esse poder especial? Aonde estaria esse poder especial para lutar contra as mentiras pregadas há séculos, cristalizadas já na mente das pessoas? Como seria então para lutar contra essas mentiras? Qual era esse poder? Esse poder foi a palavra de Deus. Ainda hoje, irmãos, o poder para desmascarar as mentiras é a palavra de Deus. Sempre foi a palavra de Deus o poder disponibilizado para que pudessem ser desmascaradas as mentiras. O apóstolo Paulo manifesta sua confiança inabalável em proclamar a verdade. Veja o texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, dos versos 1 até o verso 6. Ele diz assim no primeiro verso, vamos ler todo o texto. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O apóstolo Paulo está falando assim, eu sou perseverante, eu não desfaleço, eu continuo pregando. Pelo contrário, ele diz, em vez de desfalecer, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele está dizendo que não falsifica a palavra de Deus, portanto, ele manifesta a verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso se aplica muito ao obscurantismo religioso da Idade Média. Não resplandecia a luz do evangelho, mas sim o que imperava eram tradições, eram cultos místicos, eram penitências, eram promessas, eram novenas, eram intercessões de santos, pretensas intercessões de santos, era adoração de ídolos. Não resplandecia o Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. E aí Paulo continua, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo se considerava servo dos crentes por amor em Jesus, e era esse Jesus a quem ele pregava. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Somente Cristo, somente glória a Deus. Essa era a pregação, essa era alguma dos somentes da reforma, e o apóstolo Paulo já aplicava na sua pregação na igreja apostólica. Veja o texto de 2 Coríntios 2,14. Ainda o apóstolo Paulo, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todos lugares o cheiro do seu conhecimento. O cheiro do seu conhecimento, o perfume suave, a fragrância, o perfume que sentimos ao conhecer o Senhor Jesus. Nós temos o dever de espalhar esse perfume suave, esse evangelho, como um perfume suave, perfumando esse mundo de tão maus odores do pecado. Veja ainda o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O apóstolo Paulo estava aqui ratificando a sua convicção de que era impossível fazer com que a verdade não aparecesse, que ele tinha a certeza da vitória da verdade. A determinação de ter a Bíblia no idioma do povo inglês, num primeiro momento. Veja, isso aconteceu com Wycliffe em 1384, no século
14, portanto. E depois ainda com Tyndale, em 1536, no século XVI. Esses reformadores, pré-reformadores, eles pretendiam que o povo inglês tivesse a Bíblia Sagrada no seu idioma, para que pudesse entendê-la, para que pudesse praticá-la. E eles cuidaram de fazer a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Um exemplo de coragem diante da probabilidade esmagadoras é William Tyndale. O maior desejo de Tyndale era dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível da Bíblia. Ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros da tradução de Wycliffe, de cerca de 140 anos antes. Tyndale também foi preso e julgado. Muitas das suas traduções da Bíblia foram impressas em Worms, Alemanha. Foram apreendidas e queimadas publicamente. Seu julgamento ocorreu na Bélgica em 1536. Ele foi condenado sob a acusação de heresia e sentenciado à fogueira. Seus carrascos o estrangularam enquanto o amarravam à estaca e depois queimaram seu corpo. Suas últimas palavras foram ditas com fervor: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Veja, morto por traduzir a Bíblia para o inglês, por prover a Bíblia para o povo. Deus milagrosamente respondeu à oração de Tyndale. Qual a oração? Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Em 1611, portanto, menos de 100 anos depois da morte de Tyndale, a Bíblia foi traduzida, o rei James, King James, como diz como se falamos hoje, a tradução da Bíblia, a versão King James, traduziu a Bíblia. A versão King James da Bíblia, em 2011, comemorou o seu 400º aniversário, ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. Veja, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E a tradução foi feita, patrocinada pelo rei da Inglaterra. E esta tradução, nos seus 400 anos de existência, já foi mais de 1 bilhão de Bíblias impressas. Traduzida para muitos idiomas, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício de Tyndale valeu a pena. Tyndale tinha um propósito para viver e, portanto, tinha também um propósito, um sentido para morrer. Morrer pela tradução da Bíblia, morrer pela divulgação correta da palavra de Deus. Veja Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanharão. Outro texto que se aplica seguramente a Tyndale, Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Esse é galardão de Tyndale. Ele morreu, foi morto pela igreja oficial, foi morto pelo poder papal, mas as suas obras o seguiram, as suas obras o acompanharam. As suas obras resplandecem ainda hoje através da Bíblia Sagrada, da tradução da Bíblia Sagrada. Esse é o galardão dos servos de Deus. Pode ser, irmãos, que nós ainda venhamos a ser perseguidos, venhamos a ser maltratados, provados, mas a certeza que temos é que o Senhor nos acompanha. A certeza que temos é que as nossas obras, segundo a vontade de Deus, nos seguirão. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar inspirado em Tyndale, estar inspirado em Wycliffe, que trabalharam a vida e morreram pela palavra de Deus. Deus esteja com cada um de nós neste dia.